Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV, falando hoje sobre o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, sobre a importância que Jesus coloca para os seus discípulos com relação a Deus. E aí ele coloca no versículo 31, como nós terminamos, que nós somos preciosos para Deus, mais do que uma multidão de pardal, mas ele coloca no versículo 32, quem se declarar por mim diante dos homens, eu me declararei também por ele, diante de meu Pai que está nos céus, o meu Pai dos céus. A melhor tradução é essa, não é que está nos céus, mas meu Pai dos céus, porque Deus está em toda parte. Tá? E porque no Pai Nosso ele diz, Pai Nosso dos céus e não que estás nos céus. E quem me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai dos céus. É outra declaração de Jesus, muito boa para a nossa reflexão, meu querido telespectador, meu querido irmão. Quem declarar por mim diante dos homens, eu me declararei por ele também diante do meu Pai dos céus. Naquele momento, Jesus sabia o quanto a pessoa, o quanto a mensagem dele ia causar transtorno àqueles que o seguiam. E por conta desse transtorno, todos poderiam chegar aos tribunais, diante dos reis, diante das autoridades, sobretudo romanas daquela época, e isso aconteceu demais, nós sabemos disso, e a gente observa que o testemunho dos cristãos, como narra Tácito, nas suas grandes obras, na sua grande historiador daquela época, que ele fala que os cristãos eram queimados nas arenas e que à noite eram como se fossem verdadeiras tochas humanas, porque eles eram incendiados. Mas eles eram incendiados, eles eram queimados pelo testemunho de dedicação e de amor que tinham a Jesus. E nós, diante de tantas informações, diante de tantos testemunhos, que testemunho estamos dando? Precisamos, meu caro amigo, meu caro telespectador, refletir sobre a importância de ser um seguidor de Jesus. É difícil dar o testemunho. Nós não podemos ter Jesus da boca para fora. Nós não precisamos ter Jesus só nos lábios. Precisamos tê-lo em nosso coração. Isso é muito racional, isso é muito forte em nossas vidas. Quem se declarar por mim diante dos homens, olha aí, quem se declarar por mim, quem der testemunho, não é sair falando que Jesus é isso, que Jesus é muito bom e eu não faço nada. Não é isso que ele quer. Ele quer que as pessoas se declarem por ele diante dos homens com ações, com atitudes, com gesto de amor. E está no momento de que nós cristãos, não importa a sua religião, meu caro telespectador. Você pode ser católico, protestante, espírita, como eu sou. Você pode ser grego, romano, ortodoxo, armênio, maronita, copta. Não importa. É um seguidor de Jesus, dê testemunho dele. E se você dá testemunho de um seguidor de Jesus, você não pode ter preconceito religioso. Porque Jesus nunca teve. O olhar dele sempre foi de ternura, de perdão, de fraternidade, de doçura, confraternização, onde quer que ele chegava. Criaram uma história de que ele chicoteou os vendilhões do templo, que não procede, não se coaduna com a figura pacífica que era Jesus. Ele era forte na palavra, porque a palavra dele mexia com as pessoas. Ele fazia com que as pessoas pensassem. Quando Jesus falava, as pessoas se aborreciam, às vezes se chocavam, porque ele fala que muito ele seria causa de divisão, porque tomar posição por Jesus tem um preço.
Todos nós sabemos disso. E nós, você que é protestante, você que é católico, você que é espírita, não importa, nós espíritas temos uma abertura muito grande com relação às religiões, e eu costumo dizer, para mim o espiritismo é uma das melhores luzes da minha vida. No entanto, não posso de maneira nenhuma ver diferente ou condenar aquele que não é espírita. Porque senão eu não estou sendo cristão, eu não estou sendo seguidor de Jesus. E se o espiritismo é cristão, nós temos que fazer exatamente isso aqui. Nós temos que nos declararmos por Jesus diante dos homens. Esse ou essa é a solicitação que ele nos faz. E precisamos, para que Jesus se declare por nós, como ele diz aqui, diante de Deus. Então esse versículo 32 do capítulo 10 é muito importante. É o testemunho. Mas testemunho por ação, por amor, por coerência. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Como é que nós podemos dizer que conhecemos Jesus se nós temos preconceito com o nosso semelhante? Se nós seguimos e conhecemos Jesus, não podemos discriminar nenhum do nosso semelhante, nenhuma criatura de Deus, só porque não tem a minha religião. Quem agir assim, quem pensar assim e quem fizer assim, não está se declarando por Jesus diante dos homens. Jesus não pode ser causa de desavença. Jesus não pode ser causa de desamor. Eu tenho um irmão que é pastor da Assembleia de Deus. E ele diz para mim, Jesus te ama. E eu digo para ele, eu sei que Jesus me ama, não ama só a mim não. Também ama você, meu irmão. Agora, o que você e que eu devemos refletir é se nós amamos Jesus. E para amar Jesus, a gente tem que fazer o que ele nos pede. E um dos pedidos dele é esse, se declarar por ele diante dos homens. Porque se você não tiver esta consciência e este conhecimento em atitude, em gesto, em ação, você nunca vai ser um servidor autêntico de Jesus, um testemunho diante dos homens, como faziam os nossos irmãos nas arenas, dando a vida por ele, como muitos, como Inácio de Antioquia, que dizia, será uma honra morrer por Jesus. Portanto, é importante que nós reflitamos sobre isso. Até o próximo intervalo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Fique conosco que nós vamos retornar para concluir esse raciocínio sobre essa solicitação de Jesus. Até já.